nosso canal. Agora nós vamos tentar fazer vídeos diariamente, tanto da disciplina de matemática quanto da disciplina de química. E para começar, o primeiro assunto da matemática seria os conjuntos. Então vamos falar um pouco sobre os conceitos do conjunto e depois vamos falar sobre as propriedades e fazer alguns exercícios para que a gente possa assimilar e revisar esse conteúdo. Então, quando a gente fala de conjuntos e conjuntos numéricos, o que seriam os conjuntos? Nada mais é do que a coleção de qualquer objeto. Então, quando você junta vários objetos, dando uma certa proporcionalidade, você está formando um conjunto. E esse conjunto é formado por nada mais, por nada menos do que elementos. Então, nossos conjuntos são formados por vários elementos e a depender dos elementos que fazem parte do conjunto, nós podemos dizer que os elementos pertencem ao conjunto. Então, quando ele pertence ao conjunto, nós escrevemos dessa forma aqui, onde o elemento A pertence ao conjunto A. Então, quando os elementos não pertencem ao conjunto, nós dizemos que o elemento não pertence e utilizamos esse símbolo aqui de um E voltado ao contrário, cortado no meio. Então dizemos que o elemento B não pertence ao conjunto. Quando falamos de conjunto também, vários conjuntos podem ser ditos como igualitários ou iguais. E aí a igualdade dos conjuntos está relacionada justamente a isso. Nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Onde o conjunto A é o conjunto dos números naturais pares. Então, se é o conjunto dos números naturais pares, são todos os números naturais pares. E o conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e tendendo ao infinito. Se a gente observar, os números 2, 4, 6 e 8 são números naturais e pares. Então, se eles são números naturais e pares, o conjunto A e o conjunto B são iguais. Então, ele tem uma igualdade. E se eles são iguais, nós escrevemos dessa maneira aqui, ó. A é igual a B. Então, dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B. Mas, se no caso aqui eu não tivesse 2, 4, 6 e 8, tivesse 3, 5, 7, 4, 8, números aleatórios que não fossem os números naturais pares, eu diria que o conjunto A é diferente do conjunto B. E aí, para escrever que um conjunto é diferente do outro, nós usamos o sinal de diferença. Existem mais dois conceitos importantes aqui nos conjuntos, que são o conjunto vazio e o conjunto unitário. O que seria cada um desses nos conceitos? Conjunto vazio é quando eu não possuo nenhum dos elementos. E aí, para formar esse conjunto, eu vou escrever a letra maiúscula do conjunto, sinal de igualdade, e as chaves sem nenhum elemento dentro. Ou eu posso escrever a letra O, ou o número 0, cortado na diagonal com traço. Já o conjunto unitário é o conjunto formado por um único elemento. E esse conjunto formado por um único elemento, a gente vai encontrar um conjunto, como está escrito aqui, conjunto A, e um único elemento fazendo parte dentro desse conjunto. Tá ok? Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de conjuntos, agora que a gente já entende o que é um conjunto, que ele é formado por elementos, e aí a gente vê algumas propriedades como conjunto vazio e conjunto unitário, nós vamos falar sobre as operações entre conjuntos. Existem três operações entre conjuntos, que é a diferença, a união e a intersecção. Na diferença, que é a primeira, o próprio nome já é meio que intuitivo. O que seria a diferença? Eu pegar um conjunto e retirar os elementos de um outro conjunto. Então aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Onde o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 3, 6, 8 e 9, e o conjunto B é formado pelos elementos 1, 4, 9 e 90. Se eu quero fazer a diferença de um conjunto para o outro, eu vou formar um terceiro conjunto. Então a gente levou em consideração aqui o conjunto formado, que vai ser o novo conjunto, que é o C. Então a gente tem a letra maiúscula C para representar esse conjunto, sinal de igualdade, abre as chaves e aqui vai ser os elementos dessa diferença. Como que a gente vai fazer essa diferença? Um fato muito importante. A diferença entre dois conjuntos é representada sempre pelo sinal de menos, o sinal de subtração. Então vamos levar em consideração isso aí. E essa observação é extremamente importante. Leva-se em consideração o conjunto que vem primeiro. Então, como aqui a gente está fazendo a diferença de A menos B, nós vamos pegar como referencial o meu conjunto A.
Então a gente vai pegar os elementos que estão em A e subtrair os mesmos elementos que estão em B. Ou seja, o elemento 0 que está em A também está em B? Não. Então ele vai fazer parte do meu novo conjunto, que é o conjunto C. O elemento 1 que está em A está em B? Tá. Então ele não entra no meu conjunto C. O elemento 3 que está em A está em B? Não. Então ele entra aqui no conjunto C e assim sucessivamente eu vou olhando todos os elementos que estão em A e vendo se ele já está no conjunto B. Se fazer parte do conjunto B, não vai entrar no meu novo conjunto. Mas se não fizer parte, vai entrar no meu novo conjunto. O 6 que está em A não está em B. O 8 que está em A não está em B. E o 9 que está em A está em B. Então eu finalizo o meu conjunto apenas com esses 4 elementos. Da mesma forma, se eu levo em consideração a diferença do conjunto B menos o conjunto A, eu estou tirando agora a referência do conjunto A e levando a referência para o meu conjunto B. Então eu vou olhar os elementos do conjunto B e vou subtrair os elementos que fazem a mesma parte do conjunto A. Então aqui ó, nós temos B menos A formando um quarto conjunto, que é o conjunto D, representado pela letra D maiúscula, e aí nós vamos levar como referência agora, por vir na frente, o conjunto B. Então o elemento 1 que está em B está em A? Tá, então não vai entrar no meu novo conjunto. O elemento 4 que está em B não está em A, então vai fazer parte do meu novo conjunto. O elemento 9 que está em B também está em A, então também não vai fazer parte. E o 90 também faz parte aqui do meu conjunto. Então eu tenho um conjunto apenas com 2 elementos. Bom, como a gente viu, diferença entre os conjuntos é você pegar um conjunto e subtrair de um outro conjunto, formando um terceiro conjunto. As outras duas propriedades é a união, que também é chamada de reunião, e a intersecção. Então, quando a gente fala de união, a própria palavra também é intuitiva. União significa unir. Então, a gente vai juntar em um terceiro conjunto os elementos que fazem parte dos dois conjuntos que a gente estiver trabalhando. Então, no caso aqui, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Conjunto A, elementos 3, 6 e 7. Conjunto B, elementos 5, 6 e 8. Quando a gente fala de união, o símbolo que representa a união é esse U voltado aqui para cima entre os dois conjuntos que nós estamos trabalhando. Então, a gente está unindo conjunto A unindo ao conjunto B. Na diferença, que foi a propriedade que a gente viu anteriormente, faz diferença qual elemento que a gente está na parte da frente. A união não, independente de ter elemento A na frente e elemento B depois, ou elemento B e depois elemento A, o resultado vai ser igual. Então não faz diferença nenhuma qual elemento vem na frente, qual conjunto vem na frente. Então o que a gente faz? A união é unir esses dois conjuntos e formar um terceiro conjunto. Então a gente vai pegar todos os elementos que faz parte do conjunto A e todos os elementos que fazem parte do conjunto B e escrever nesse conjunto que a gente está fazendo como união. Observando o seguinte, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, eu tenho um elemento número 6. Esse elemento vai ser escrito duas vezes, porque eu estou escrevendo todos os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B? Não. Apenas vai ser escrito uma única vez, mesmo tendo nos dois conjuntos. Então a gente vai escrever aqui, ó, elemento na ordem crescente. 3, depois do 3, 5, depois do 5, 6, 7, 8. E aí eu fecho o meu conjunto A unido a B. Já a intersecção seria diferente, o oposto da união. O que seria a intersecção? Na união eu estou unindo, na intersecção eu vou ter que observar dentro dos conjuntos que eu estou trabalhando quais elementos são iguais, faz parte ao mesmo tempo, simultaneamente aos dois conjuntos. Então aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. 3, 6 e 7, 5, 6 e 8, os mesmos elementos que a gente viu na união. Dentre os dois conjuntos, tanto o A intersecção de B, e aí quando a gente fala de intersecção, meu símbolo de intersecção vai ser o U voltado
de cabeça para baixo. Então eu tenho A intersecção de B. Eu vou buscar dentro dos elementos que fazem parte dos dois conjuntos o elemento ou os elementos que são iguais nesses dois conjuntos. Então eu vejo, ó, o 3 está em A, mas não está em B, então não faz parte. O 5 está em B, mas não está em A. E o 6 faz parte dos dois. Então eu vou escrever o número 6 e observo que é apenas ele. Levando em consideração o que a gente já viu aqui nessa aula, a gente pode dizer que a intersecção do conjunto A com o conjunto B formam um conjunto unitário, porque eu possuo apenas um único elemento, que é o elemento número 6. Bom, como a gente já viu o que é um conjunto, quais são os elementos que fazem parte do conjunto, os tipos de conjuntos que a gente tem e as propriedades, com essas três propriedades, diferença, união e intersecção, vamos fazer algum exercício aqui para memorizar o que a gente já viu. Então, dados os conjuntos, aí eu tenho um conjunto A com os elementos A, B, C, D, E, F, G, conjunto B com os elementos B, D, G, H e I, e o conjunto C com os elementos E, F, M e N. Então, levando em consideração esses conjuntos, vamos responder aqui essas questões da letra A até a letra D. Então, o que a gente tem na letra A? Conjunto A menos o conjunto B. Quando a gente vê esse sinalzinho de menos entre conjunto, a gente lembra que é diferença. Então eu vou pegar o conjunto A, levando em consideração que ele é o primeiro, vou levar esse conjunto em referência e vou subtrair os elementos que fazem parte do conjunto B. Então eu olho aqui o conjunto A que vem primeiro. O elemento A do conjunto A faz parte do conjunto B? Não. Então ele vai entrar na minha resposta. Então aqui eu tenho letra A. B também eu encontro em B, então não vai entrar no meu conjunto. C entra na minha resposta. D eu encontro aqui, não vai entrar na minha resposta. E o F e por fim o G, que está em A, também está em B. Então eu termino a minha resposta da diferença de A com B com esses quatro elementos, A, C, E e F. Na letra B, eu tenho agora um U voltado para baixo entre os dois conjuntos, conjunto A e conjunto C. Esse U voltado para baixo a gente viu que é a intersecção. Então eu vou olhar tanto o conjunto A quanto o conjunto C e vou buscar dentro desses dois conjuntos o elemento ou os elementos que fazem parte ao mesmo tempo desses dois conjuntos. Se a gente olhar o conjunto A e olhar o conjunto C, temos apenas a letra E e F que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui nossa resposta seria letra E e letra F. Na alternativa C, nós temos a união entre dois conjuntos. Então eu tenho o conjunto B unido ao conjunto C. Então vamos pegar todos os elementos do conjunto B e unir com os elementos do conjunto C em ordem crescente. Então nós temos, começa B, aí depois a gente tem D, E, F, G, H, I, M e N. Bom, então vamos fazer agora a questão letra D. E nós observamos na letra D que nós temos a intersecção entre três conjuntos distintos. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. A intersecção entre esses três conjuntos. Ou seja, nós vamos observar os três conjuntos e buscar nos três conjuntos um elemento ou os elementos que fazem parte ao mesmo tempo dos três conjuntos. Então a gente primeiro vê conjunto B intersecção de conjunto C e a gente vê que não tem nenhum elemento no conjunto B que faz parte ao mesmo tempo do conjunto C, e depois a gente vê que também não tem nenhum elemento do conjunto A que faz parte ao mesmo tempo dos outros dois conjuntos. Então necessariamente esse aqui é um conjunto que a gente chama de conjunto vazio. Pode ser representado tanto
com as chaves e sem nenhum elemento dentro, ou pode ser representado com o símbolo do conjunto vazio, que seria o 0 cortado na diagonal. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, é uma revisão dos primeiros assuntos do ensino médio, dá um ok aí no vídeo, dá um like e segue a gente aí que vai vir novos vídeos no decorrer da semana.